Uma boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, um terceiro tempo muito especial, diretamente do acampamento Farroupilha, aqui em Teutônia. Primeiramente, agradecer ao Piquete das Gurias, que cedeu espaço aqui para gente, em nome da Xana. Agradecer a receptividade aqui. E iniciamos mais um terceiro tempo para falar muito de futebol. Falar do regional, Série A, Série B, que aconteceram na data de ontem. Nesse primeiro bloco, temos a ilustre presença do pessoal do Taquariense, o Taquariense que venceu agora 2 jogos seguidos e subiu muito na tabela do regional. Depois, no segundo bloco, teremos o Maneco do Delfinense. No terceiro bloco, o Peixe falando da vitória do Canabarrense. E no último bloco, o pessoal lá do Nova Berlim, de Canudos do Vale, para falar do empate que aconteceu na data de ontem. Então, pega o teu chimarrão e venha junto com a gente para mais um terceiro tempo. O terceiro tempo, sempre na parceria de Milpark Sistemas de Ordenha para produção de leite. Vamos começar, então, apresentando e agradecendo a presença do Chico e do Juninho, que vem representando o Taquariense. Sejam muito bem-vindos a Teutônia e ao acampamento Farroupilha de Teutônia. Boa noite. Boa noite, Bianca. Obrigado pelo convite. Agradecer muito essas oportunidades, né? Eu vinha falando fora do ar para o Silvio de que para nós é importante essas oportunidades, porque é um momento que a gente tem de expor o nosso trabalho, aquilo que a gente faz lá como clube, né? E eu sempre digo que é muito bom se reunir, mesmo que por meia hora que for, para falar de futebol e principalmente falar do Taquariense. Juninho, seja bem-vindo também, né, ao terceiro tempo, para falar do Taquariense, esse clube que vocês estão à frente há tanto tempo, né, vice-campeão regional atualmente. Boa noite a todos os ouvintes. Mais um ano que o Chico faz o convite, né? Acho que o Chico não consegue ficar muito longe de mim aí e estou para colaborar novamente com o Taquariense nesse campeonato de 2025. E o Taquariense que vem fazendo uma boa campanha, né, Chico? Agora vem de 2 vitórias. Falar um pouquinho dessa trajetória, o Taquariense que tem um jogo a menos, né? Se a gente olhar, subiu bastante na tabela, 6º colocado agora, né? Mas, diferente dos outros times que estão logo à frente e logo atrás, tem apenas 3 jogos e ainda 9 a serem disputados. Bianca, falando do regional, falar de regional em termos de dificuldade, elas são enormes, né? Principalmente esse ano que subiu muito a régua. Mas a gente está muito contente com o que vem sendo apresentado pela nossa equipe. A gente fez 3 jogos, temos uma derrota, é verdade, mas essa derrota ela nos deu a certeza de que poderíamos brigar por algo, porque mesmo na derrota lá contra o Serrano, que hoje eu acho que é um dos líderes, se eu não me engano, se não o líder, né? A gente fez uma excelente partida, até digo aqui, não estou falando isso para tirar o mérito da vitória do Serrano, longe disso, mas a gente foi superior ao Serrano os 90 minutos. A gente não soube aproveitar, o Serrano aproveitou, então futebol é resultado, então a vitória ficou com quem mereceu, fez o gol. Mas então a partir daquele jogo, falava com o Juninho, a gente ficou muito tranquilo, porque sabíamos que o time ia dar uma resposta, porque é um time que se conhece, é um time de amigos. Se tiverem a oportunidade de ouvir, ouçam a entrevista do Andrei Macedo pós-jogo ontem, onde ele coloca o motivo deles estarem no Taquariense. Que nós temos aí 6 ou 7 atletas que abriram mão, e eu falo em números, de 400 até 500 reais a menos para voltar para jogar no Taquariense. Então isso nos enche de orgulho, nos enche a gente fica muito satisfeito em ver que quem está lá, está porque quer estar lá no vestiário. Eles querem estar conosco, eles querem estar
junto com os amigos. Então a gente formou uma família o ano passado e eles não quiseram se desfazer dessa família. Então eles estão lá. Então tá vindo o resultado, ainda temos que pontuar para buscar uma classificação, a gente sabe disso. Mas o importante é que está sendo feito um bom trabalho e a gente vê que o grupo está dando o que ele tem de melhor. A gente sabe que às vezes o melhor, tu dá o teu melhor não é suficiente, mas tu tem que dar o teu melhor e eles estão dando o melhor. O que pode ter mudado, Juninho, da derrota no primeiro jogo? O que essa derrota contribuiu para essa melhora do Taquariense, que os 2 próximos jogos a vitória veio, pontos importantes, né, que fizeram vocês estarem na 6ª colocação na tabela? Na verdade, a melhora foi que a gente conseguiu fazer os gols. Porque, como o Chico comentou, no primeiro jogo nosso lá jogamos muito bem. Faltou exatamente o gol, tivemos chance, só que a gente não conseguiu fazer o gol. E uma infelicidade nossa também, né? Sofremos um gol aos 45 do segundo tempo. E tivemos chance ainda de poder empatar, a gente tinha mais 3 oportunidades para poder empatar. O segundo jogo teve uma modificação, né, que eu tinha perdido um gol de compromisso lateral direito, o Cambraia. Tive que passar um zagueiro para lateral, mas a equipe ficou praticamente a mesma, só mudou nessa função. E para o terceiro jogo de ontem, a mesma coisa. Tive que improvisar, o Dodô, nosso capitão, ele também já jogou de lateral direito, passei para lateral e a equipe está sendo sempre a mesma. Como a gente vem do ano passado, uma base, a gente, como eu sempre falo, a gente conseguiu manter em torno de 80% dos atletas, que abriu mão de alguns outros clubes para eles poderem jogar, porque eles estão querendo novamente. E aí aquilo ali já está ajudando muito no entrosamento. A gente está vindo num crescente novamente, como eu sempre falo, quando o Chico passa para mim os atletas que estão vindo, eu sempre peço para ele que tenha 2 ou 3 funções dentro do campo, que joga mais de 3 funções. Que isso aí aconteceu ontem, situação que o nosso zagueiro se machucou, o nosso volante, eu sabia que joga de zagueiro, passou para a zaga, e eu botei novamente um outro volante. E aí a gente está se encaixando assim, e eu sempre falo assim, para ter uma equipe, eu sempre escuto o Silvio falando também, poucas trocas, e vai trocar numa situação que precisa. Eu sempre comecei desde o ano passado, e eu sempre procuro jogar em outras funções. Ontem eu já joguei novamente com 3 atacantes, já iniciei. Nos outros 2 jogos iniciamos com 2 atacantes, e aí o resultado veio ontem. E tem toda essa questão, né, que nem você já falou, era uma dúvida minha se o Taquariense havia conseguido manter essa base, né, do vice-campeão regional, você já comentou em torno de 80%, mas como é que foi a questão financeira para vocês? Porque os clubes, quando eles vêm conversar com a gente, eles falam muito dessa questão, né, que esse ano o financeiro elevou, né? Como é que o Taquariense se preparou para isso e se preparou porque os jogadores eles foram procurados, obviamente, porque foram vice-campeões regionais, né? Chegaram à final do regional, estavam na vitrine, né? Então, como é que foi essa conversa? Já começou no final do ano passado, pós vice-campeonato? Como é que foi toda essa questão? Bom, tem algumas coisas que clubes como o Taquarense não pode negociar, e uma delas é o orçamento. Então o convite ele foi posto lá no ano passado, lá no final do regional, no grupo, foi colocado que todos os atletas que ali estavam convidados, estavam convocados a fazer parte do Taquarense em 2025. Colocamos o convite. Depois, mais adiante, colocamos para cada jogador individualmente aquilo que nós poderíamos investir. Aliás, não poderíamos não, aquilo que íamos investir. Aí foi aonde que muitos jogadores acabaram indo até para outros grupos, porque nós não abrimos mão daquele teto por jogo. O que aconteceu? Alguns aceitaram as propostas, e esses que aceitaram as propostas acabaram cativando esses outros que tinham saído. Aonde que eles, por livre e espontânea vontade, começaram a nos procurar. Então foi ao contrário, eles nos procuraram, eles manifestaram o interesse de ficar no Taquarense, abrindo mão de valores, repito, aquilo que o Andrei Macedo colocou ontem em entrevista no final do jogo. Então,
o nosso orçamento ele muda bem pouquinho em relação ao ano passado. Aquilo que o Juninho falou há pouco tempo sobre atletas com multifunções. Quando você faz um grupo curto, quando você não consegue escrever 25 atletas, você é obrigado a escrever a jogadores que façam mais que uma função. Porque logo adiante tu vai precisar, porque tu tem um grupo curto, que é o caso do Taquariense. E o motivo da gente procurar atletas que façam mais do que uma função é exatamente esse, por a gente não poder trazer 25, 26 jogadores. Essa questão, ela é muito perceptível quando a gente vai lá no Taquariense, quando a gente foi na final do Municipal, lá nos jogos, enfim, no ano passado, na primeira final do Regional, essa questão da organização. Isso vocês focam bastante lá também, né, Chico? E a gente percebe ontem também essa questão de vocês terem os atletas bastante controlados, né? Porque infelizmente existiu um problema no jogo de ontem, né? Onde nenhum atleta de vocês foi expulso, né? Então o outro time acabou tendo atletas expulsos, mas o time de vocês soube se conter. Como é que é toda essa questão também? E com certeza o extracampo ele faz participação nisso. Pode falar. Bom, aproveitando esse gancho, né, eu não vou falar do episódio porque esse episódio não merece ibope, mas sim vou falar dos meus atletas, do comportamento, que eles me deixaram orgulhoso ontem, porque eles me ouviram ali dentro de campo como se tivessem ouvido um pai, no momento da confusão, porque não é fácil você apanhar na cara e dar 2 passos para trás, e não foi um atleta, foram 4 ou 5 atletas que foram agredidos. E em momento algum houve um revide, em momento algum o atleta do Taquariense revidou. Fez exatamente aquilo que a gente pede, porque a gente faz essa campanha com os atletas. A gente explica para eles qual é a consequência num campeonato que nem o regional, numa liga severa como as Livata, e tem que ser, na minha opinião, o que aconteceria para nós em termos de estrutura financeira, se caso nós tivéssemos aí 4, 5 jogadores expulsos, com multas, também com suspensões a mais do que um jogo, acabaria com todo o nosso planejamento, com certeza. Mas isso não foi feito ontem na hora do episódio. Não, isso já vem sendo trabalhado desde o início, naquela conversa de vestiário, naquela conversa individual. A gente sempre preza pela disciplina. Tem que fazer uma falta, tem que tomar um cartão por uma falta, isso é normal, isso é natural, mas agressão jamais, entendeu? Então ontem eu me senti orgulhoso desse grupo. Eu queria dizer para eles que poucas vezes se viu um grupo sendo agredido como foi ontem e sequer deu um passo adiante para o revide, sempre 2 passos atrás. Então aquela atitude ontem me mostrou para mim, porque o amadurecimento do grupo dentro de campo ele é notório. Eu não estou aqui, eu sou humilde, a gente é humilde, a gente sabe que tem muita dificuldade, mas o amadurecimento do grupo como time já é notório. Agora, ontem eles mostraram um outro amadurecimento, eles estão maduros para enfrentar situações adversas, e aquilo ali me deixou muito feliz, e então a partir de agora eu estou muito tranquilo quanto a esse tipo de episódio. Já vem do ano passado, né, Chico? Comportamento, a gente já passou o ano passado, porque já que a gente manteve em 80%, eles já estão sabendo como é que é a situação do clube, e também eles têm que pensar na competição, porque se acontece alguma coisa, poderia estar até fora do restante da competição, entendeu? Essa situação, então já vem do ano passado, e o pessoal que está chegando novo com nós, são conhecidos deles, e já passaram essa informação para eles também. Uma das coisas assim que é simples, que a gente praticamente proíbe, mas não é uma proibição, é um pedido que a gente faz. Já aconteceu no Municipal. Toda vez que der um problema desses, o banco não entra. O banco não passa da linha. O nosso banco de reserva, os atletas, não passa da linha para dentro. A intenção é apartar. Não, é pior. Talvez, tipo assim, no meu caso, ontem eu entrei, acho que o Juninho não entrou, eu entrei um pouquinho, mas a gente não deixa o atleta passar da linha para evitar, para que aquela coisa acabe rapidinho. Então é um grupo que aceitou, eles concordam, então tá muito fácil, tá muito bom. E eu sempre digo no vestiário, né? Desde o ano passado, quando a gente começou a se gostar, eu disse pra eles, quando nós todos aqui passamos a se gostar, nos gostar um do outro,
deu no que deu. Então esse ano não está sendo diferente. Eles estão mostrando a mesma maturidade e a mesma amizade, o mesmo amor um pelo outro ali dentro do grupo. E então eu acredito em coisa boa. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que não é simples fazer uma campanha boa no regional, mas eu acredito que a gente está no caminho. Falando em campanha, então, passado esses fatos, vamos olhar para frente. 3 jogos em casa, 9 pontos a serem disputados. Qual é a tua expectativa? Quantos pontos o Taquariense deseja fazer? Claro, 9 provavelmente, né, Chico? Mas o que vocês estão projetando? E dentro da tabela, um Serrano, primeiro colocado com 10 pontos, em 4 jogos tem 2 ainda, são 6 pontos para disputar. Esses cálculos, eles estão sendo feitos já lá no Taquariense? Não. Nossa meta é classificar, né, Juninho? A nossa meta é fazer o pontos suficientes para classificar. Aquilo que vem a mais é o bônus, né? Mas a gente projetou lá no início 7 a 8 pontos para classificar. Nós queríamos classificar e ainda queremos, nem que seja 16º. Não importa, nós queremos classificar. A partir do momento que a gente conseguiu confirmar a classificação, aí a gente tenta buscar mais 3 pontos, depois mais 3. Porque a gente sabe que os 3 jogos que a gente tem em casa são duríssimos, né? São 3 times, são 3 clubes campeões, né? Com o 7 de Arroio do Meio é um time campeão já, um elenco muito bom, vice, não é campeão, mas o Estudiantes é campeão, o Gaúcho é tricampeão e o elenco do Gaúcho é um elenco fantástico, entendeu? Então a gente espera muita dificuldade. Mas é que não o Juninho falou, é jogo a jogo, ponto a ponto, nós temos que pontuar. Não é necessariamente 3 pontos, 1 ponto, na condição que nós estamos hoje com 6 pontos, se nós conseguirmos 1 ponto já tá bom, porque aí nós vamos encaminhando a classificação. E o fato de jogar em casa, Juninho, qual é as vantagens, né? Ter a torcida a seu favor, o que isso contribui nesses 9 pontos? Jogar em casa é sempre importante, mas voltando ano passado, nós jogava melhor fora de casa do que em casa, por causa que o gramado não nos ajudava. Nossa equipe toca mais a bola mais no chão. Mas agora com esses 3 jogos é importante, porque é a sequência de jogos que a gente vai jogar em casa. É pontuar, é que nem eu venho do ano passado, tem que pontuar. A primeira coisa é a classificação. A gente sempre decidiu o ano passado fora de casa. E quase que conseguimos ser campeões, e sempre buscando fora de casa. Mas agora com os 3 jogos, as outras equipes que vão precisar de resultado, hoje mostrando pela classificação, jogos difíceis. Eu acredito que acho que pode ser com 6 pontos, porque vai ter muitos confrontos, que pode classificar com 6 pontos. Então fazendo no começo da competição seria 7 a 8, que nem o Chico falou. Mas depois dessa rodada já dá para entender um pouquinho melhor, né, se vai precisar ser. Mas eu acredito que com 6 pontos vai classificar. Mas é jogo a jogo. Pontuar. Empate, uma vitória. Vitória melhor ainda, que daí já conseguimos manter a classificação. Aí depois tentar, nos próximos jogos, buscar uma posição melhor, né, para poder decidir o segundo jogo em casa. Mas é o que eu falo. Para mim não muda muito vai decidir ou não, porque é outra competição que começa, que tu tem que nem eu sempre falo, tem que sair vivo da primeira partida dos mata-mata. E vocês concordam, então, que o diferencial do Taquariense possa ser esse pés no chão? No ano passado, muitos consideravam uma zebra o Taquariense chegar na final do campeonato. Não é eu falando, é o que a gente às vezes escutava. E como vocês administraram esses comentários, né? E como isso daqui a pouco impulsionou vocês no ano passado e que pode contribuir de novo para acontecer novamente, né? Chegar na final do campeonato, olhando daqui a pouco de novo como, não é o time que mais investe, né? Nesse sentido como um todo. Na verdade, tu ser o patinho feio, ele te traz benefícios às vezes. Tu ser o subestimado, ele te traz benefícios. A gente vai enfrentar 3 times que estão investindo mais que a gente. Eu acredito que sim. Como a gente tem
disputado o regional desde 2014, todos os anos. Eu venho desde 2014, participei dos regionais todos, salvo a pandemia. Eu estou presente, eu fiz muitos amigos nesse futebol. E de vez em quando um faz uma fofoquinha, manda um print, manda alguma coisa. Ó, falaram isso. Como, por exemplo, eu acabei de receber que veio de dentro de um dos clubes que a gente vai enfrentar, depois de ontem, que falaram, não é possível, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Tá bom? A gente recebe isso com naturalidade e entende, entendeu? Porque lá não tem grife, né? Não tem jogador com grife, não tem... Lá tem operários, meninos que são operários, né? Que tem toda a nossa confiança, que tem todo o nosso respeito e que a gente acredita muito neles, entendeu? Eu repito, né? Nós tínhamos uma admiração muito grande por esse grupo, porque eles não são nossos atletas, eles se tornaram nossos amigos. E aí depois de ontem, depois da atitude que teve ontem, que eles tiveram ontem, aí sim, aí a gente viu que as escolhas foram acertadas. Porque eu sempre digo, o taquarense não busca só o atleta, o taquarense busca o cidadão junto com o atleta. Eu não quero um extra classe que vai me trazer problemas. Eu quero aquele atleta que joga o futebol, mas que acima de tudo o extracampo tenha o mesmo valor para ele do que lá dentro do campo. Então a gente tem acertado, né, Juninho, nessas contratações, graças a Deus, tem trazido uns meninos de ouro, concordam com tudo que a gente fala, combina com eles estão dispostos sempre a ajudar. Então é um grupo maravilhoso, um vestiário leve, um grupo que difícil o dia que não dá 50, 60, 100 mensagens, entendeu? Não tem discussão, não tem vaidade. O banco de reserva vibra num gol tanto quanto quem tá lá dentro. Então é de orgulhar esse grupo, entendeu? Então a gente acredita muito nele, realmente. Hoje o taquarense, apesar de ser o atual vice-campeão, continua sendo o patinho feio, na opinião da maioria dos envolvidos desse regional. Agradeço a presença de vocês, né, por terem se deslocado de tão longe. A gente aquela vez foi visitar a lancheria do Chico, fez o 3º tempo de lá, agora vocês receberam esse convite para vir até o acampamento Farroupilha. Então agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, desejo um ótimo campeonato. Se tu me permite, quero deixar uns abraços, deixar lá um abraço para minha família que está lá trabalhando, para mim poder estar aqui, né, esposa, filhos. Mandar um abraço para o nosso presidente Evandro, Maciel, os demais, não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer, né? Que dão todo esse suporte para que a gente possa realmente estar fazendo uma campanha boa. Um abraço para o Tafu, que é o nosso braço direito, entendeu? O pessoal do Aspirantes ali, o Matheus, que é o treinador, os meninos do Aspirante, que eu ia esquecendo de falar. Eles viajam, eles saem de casa 10 horas da manhã e ontem eu acho que foi 4 ou 5 meninos ficaram no banco de reserva. Porque o taquarense é assim, ó, é 12 jogadores, 13 e o banco é dos aspirantes. E ontem o Juninho colocou todos eles a campo, entendeu? Então deixar um abraço e um agradecimento para esses meninos que eles estão ajudando muito esse projeto. 1 minuto para mim. Teria muitos elogios, eu vou dar eles fora do ar por causa do tempo do nosso atraso. Muitos elogios para vocês de Taquari. Depois fora do ar eu registro, eu os falo para vocês. Elogios para Bianca pela tranquilidade de administrar a situação, toda a equipe, a Gabriele, o Lauro. Obrigado pessoal do Delfinense, que tem a paciência de entender que nós estamos nos atrasando um pouco. Obrigado a Xana, que se deu espaço para nós poder migrar. Obrigado Chico e Juninho por terem ajudado a carregar material para cá, esse novo local. Obrigado pela paciência de todos. Os elogios eu vou fazer depois no intervalo. Agradecer pelo convite novamente. Também mandar um abraço para minha família que está em Lajeado, meus 2 meninos e a minha esposa. E convocar também a torcida taquarense a comparecer no próximo jogo. Espero que não esteja chovendo, né? Porque a previsão é de chuva. Mas se der tudo certo, convocar o nosso torcedor para os 3 jogos que a gente vai ter em casa, que vai ser importantíssimo.
Muito obrigada. Assim encerramos o primeiro bloco do terceiro tempo. Em seguidinha teremos aqui o Maneco, do Delfinense, para falar de Série B do Regional Aslivata. A gente volta já. Sim, com a presença ilustre. Antes apareceu, acho que é só a voz. Agora aparece a imagem também, né? Silvio Bruni, seja muito bem-vindo. Assim como Maneco. Ele que veio representando o Delfinense. Ontem a gente conversou bastante lá em Canudos do Vale, né, Maneco? Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que é o nosso ilustre ouvinte toda segunda, toda semana, né? Boa noite a todos, amigos da Popular. Agradecer a oportunidade que vocês sempre dão às equipes participar do programa e a presença de vocês nas transmissão, o respeito que vocês transmitem a cada pessoa, onde é que vocês vão, dá para ver que vocês são muito bem vistos em todos os lugares. Isso motiva e engrandece cada vez mais o esporte na região e a gente participar do programa de vocês. Vamos falar um pouquinho para começar, Maneco, dessa junção dos clubes de Estrela para ter um representante estrelense em um dos campeonatos regionais, né? Então, um municipal que deu muito certo, né? Que a gente pôde acompanhar também muitos jogos, trazer pro nosso ouvinte. E aí vocês se juntaram e todo mundo abraçou o Delfinense. Sim. Quero, em primeiro lugar, então, agradecer ao Nico que deu essa oportunidade de nós poder trabalhar junto com ele no Regional Série B, para festejar os 50 anos do clube. Agradecer ao Evair, que junto comigo aceitou a proposta do Nico de nós fazer o segundo quadro, não só o segundo quadro, como ajudar o Nico depois na parte do primeiro. Isso engrandece, me motiva cada vez mais. Eu gosto de participar do futebol, onde é que eu poder estar. Então eu quero agradecer ao Nico essa oportunidade. E a junção que a gente fez foi nada mais que a gente dá para ver a grandeza que o futebol de Estrela está voltando a ter de novo. Ele deu essa oportunidade, a gente garimpou jogador de vários clubes, fizemos essa junção. Então, e os atletas estão correspondendo. No segundo quadro, a gente está começando a encaminhar agora. Cada jogo a gente reforça, por ser 3, 4 times que a gente garimpou os jogadores. Agora já estamos começando a colher os frutos que o pessoal está se entendendo. Então, assim, isso motiva, engrandece cada vez mais a gente continuar e ajudar nesse regional. E ontem, inclusive, foi o primeiro ponto conquistado do aspirante, né? Vamos falar um pouquinho primeiro do aspirante, que tu tá mais à frente, né? Mas ontem o empate contra o Nova Berlim, lá em Canudos do Vale. Nova Berlim teve um jogador expulso, isso no segundo tempo, isso. Mas o Delfinense não consegue a vitória, mas com certeza é um ponto importante conquistado fora de casa. A gente ressaltou isso dentro do vestiário, a gente precisava pontuar. A gente conseguiu esse primeiro ponto ontem, mas a gente, no vestiário, quando a gente fechou depois do jogo, a gente falou assim, é o detalhe, a gente precisa achar o detalhe que está faltando para nós conseguir embalar. Eu acho que agora veio esse primeiro ponto, dá um pouquinho assim mais de tranquilidade, o grupo já assimilou isso, que era importante nós pontuar, e a gente tem total confiança nos atletas. Então, assim, dá para ver que saíram mais alegres, assim, depois de nós ter conseguido isso aí. E eu acredito que daqui para frente agora as coisas vão se encaixar um pouco melhor no segundo quadro e a gente vai conseguir o objetivo, que é a classificação. Eu queria entender um pouco melhor. A Bianca entende. A comunidade da Delfina, os esportistas de Estrela entendem.
Mas quem sabe a grande massa que está nos ouvindo não entende. Você fala dessa junção de esforços de vários clubes estrelas. Eu gostaria que você explicasse um pouco quais os clubes, quem está na verdade nessa junção, nesse pacote de união que se formou em Estrela em torno do Delfinense, que comemora 50 anos. Isso, assim, o Nico fez então o convite para nós. Eu que era o treinador da equipe de São Luís no Amador, o Evair era do Arroio do Ouro. Então a gente prontamente aceitou o convite, só que a gente garimpou. Tem jogador que veio do União, da Boa União e do Atlético Estrelense, que a gente tem junto no grupo. Então assim, foi uma mescla, foi feito o convite para as pessoas, eles aceitaram a nossa proposta, mas o que deixa a gente mais feliz, que quando a gente falou assim, ó, que vai ter essa junção, os atletas aceitaram. A gente sabe que, como é 3, 4 equipes que a gente juntou para fazer o segundo quadro, é normal a gente, os primeiros jogos, até os atletas se conhecer. Se enfrentaram, mas nunca jogaram na mesma equipe. Então tem uma diferença. E a partir de domingo, de ontem, a gente viu que os resultados tá começando a vir, o pessoal está pegando mais o espírito da coisa, assim, do que a gente passa para eles. Então está sendo bastante gratificante a resposta dos atletas que a gente está tendo. E aí, falando um pouquinho dos titulares, né, Maneco? Você que esteve lá do lado de fora, mas que nem você mesmo falou, ajudou a construir, né, essa equipe do Nico. Ontem a gente percebeu essa questão de ainda estar em testes, a questão do entrosamento, né? Porque foi um 3-3, né? Um jogo de 6 gols, mas eu queria que tu desse a tua avaliação. Foi um Delfinense sair atrás no marcador, né? O Nova Berlim abriu 2-0 no final da primeira etapa, e aí a 30 segundos do início da segunda etapa começa a reação do Delfinense. Percebeu-se que o Delfinense não se abalou com esses 2 gols, mas que a conversa no intervalo surtiu alguns efeitos e algumas trocas de posicionamento, principalmente. Sim, isso o Nico consegue trabalhar muito bem com os atletas, porque ele formou um grupo que ele já conhece praticamente, já trabalhou com a maioria dos jogadores. Então assim, ó, quando ele chama para conversa, para tentar corrigir uma coisa e outra ali, dá para ver que os atletas logo correspondem. Ele fala e todo mundo, a vibração que eles têm. E foi a primeira vez que o Delfinense saiu atrás do placar. E o Nico colocou, é a prova de fogo nossa hoje. As outras vezes saiu na frente em casa, saiu na frente, tomou o empate. Domingo passado, lá no 11 Amigos, saiu na frente e aí conseguiu no finzinho fazer o 4-2, que foi o do alívio. E ontem é um caso que aconteceu, ó, saiu perdendo 2-0 e em nenhum momento ele disse assim, ó, não quero ver ninguém baixar a cabeça. Nós vamos buscar reverter esse placar. Tanto que em questão de 15, 20 minutos conseguiu virar o placar e no finalzinho um lance que sobrou para o Denis, que todo mundo conhece, e ele não perdoou e saiu com um empate. Foi um pouco frustrante, sim, por ter buscado a virada, mas foi um ponto importante fora de casa, diante da boa equipe do Nova Berlim. Eu ia justamente trazer essa questão. Eu conversei com o Deni no final do jogo ali, e ele falou, né, dessa questão de não estar fazendo parte dessa equipe, né, de estar do outro lado, junto com o Ricardo Maria, né, esses 2 jogadores não ficaram, eles jogaram o Municipal de Estrela, né, mas são jogadores que, querendo ou não, né, Maneco, foi uma vitrine para eles conseguirem também chegar a outros times, como é importante também essa questão do Municipal de Estrela. Isso com certeza, assim, ó, se tu faz um bom campeonato, que nem no Municipal, sempre vai ter clubes em volta, buscando, olhando os atletas que estão surgindo.
é uma coisa que eu coloco no aspirante para a gente tem um elenco bem jovem assim, um e outro assim que é um pouquinho mais experiente no meio, mas assim eu falo para eles, é a vitrine de vocês. Hoje vocês estão jogando no segundo quadro da Série B, mas se vocês fizerem uma boa campanha, isso tem gente que sempre olha. Ano que vem vocês podem estar fazendo parte de repente, um aspirante Série A e futuramente vão poder até ser titular no time titular de uma Série A. Então eu digo assim, ó, surge a oportunidade, a pessoa tem que agarrar. Se ela tem pretensão de chegar mais longe, quando dá a oportunidade, a pessoa tem que entrar com vontade, afinco, mostrar, e lá na frente vai colher os frutos. E também, né, falar dessa questão do equilíbrio, Maneco. Ontem a gente falava o quanto igual estava o Nova Berlim e o Delfinense na classificação, e isso se manteve depois do 3-3, né? As duas equipes, mesmo número de jogos, mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, e aí a gente foi buscar até o regulamento para ver a questão disciplina, é o que deixa ainda o Nova Berlim à frente, né? Então eu queria que tu desse a tua opinião sobre o nível do campeonato da Série B também, você que conhece os campeonatos aqui da região, sempre fez parte, como é que na tua avaliação tá esse nível e como é que tá a questão financeira também, né? Porque isso é bastante debatido na Série A. Na Série B, eu acho que acaba pegando um pouco na questão de distância, de ter esse deslocamento das equipes, né? Como é que vocês se organizaram com essas questões? Assim, a gente sabe que tu participar de um regional, tanto Série A, Série B, sobe o patamar muito contra um amador. Então a gente sabe que surge custos, os atletas que recebem seus valores, muda o valor e coisa assim. Só que na Série B, os jogos são tudo longe. Então, assim, dá um custo maior, mas a gente conversa tanto no primeiro quadro como no segundo quadro, que a gente está nos dois grupos participando dentro. A gente já começa na segunda-feira a lançar o grupo para quem vai no final de semana e já pede, quem precisa de carona. Nesse ponto está sendo muito, muito positivo, porque o pessoal eles se revezam. Um dia eu vou, levo 2, 3, outro dia o Nico vai, leva 2, 3. Então assim, o pessoal está se ajudando bastante e entende que para tu chegar num nível forte, tem que estar todo mundo abraçado junto. E como é que está essa questão da comunidade? A comunidade também abraçou o Delfinense? Como é que está o público nos jogos? Como é que está essa questão? A gente sempre espera que a torcida compareça mais, mas a gente sabe também muito vai em função da campanha. Se o time começar bem, a torcida automaticamente começa a vir mais, a notícia se espalha, o Delfinense tá indo bem. Então a torcida vai se juntando aos poucos, que a gente sabe que procuram o resultado. Se o resultado não vem, não vou lá olhar. Mas assim a gente sabe que está havendo um crescimento, o pessoal está acompanhando e a gente espera até o final nós chegar na meta que a gente pretende, a gente tenha um público bom que incentiva, porque na parte final a gente sabe que a torcida faz a diferença para o clube. E outra coisa também, né, Maneco, que faz a diferença e que fez a diferença, vamos ver se tu concorda comigo, é o Antônio jogando de falso 9. Mudou o jogo. Não, com certeza. O Antônio é um atleta, dá para dizer, multifunção. Tu pode colocar onde é que quiser, ele é um cara que entrou dentro de campo, ele veste, põe o coração na ponta de chuteira e procura desempenhar o papel dele. Então, assim, é um cara fora de série, mas todos os atletas, não é? O Antônio cumpre a sua função, mas um time não é só um atleta, mas os atletas todos acompanham. Então, assim, faz diferença ter um atleta diferenciado? Faz.
mas o que vale é o conjunto e o grupo todo se abraçar quando precisa para conquistar os resultados. Tá certo, então, aproveitar e mandar um abraço pro Nico, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas o Maneco veio representando também o pessoal da Arroio do Ouro, o pessoal do União, enfim, de todos os clubes lá de Estrela. Obrigado mais uma vez pela tua presença, Maneco. Eu agradeço a oportunidade da tua, Bianca, ao seu Silvio, Bruni, e vou mandar um abraço para o clube em geral. Não vou começar a citar para não esquecer ninguém. Sintam o aspirante como o primeiro, sintam todos se abraçados e vamos em busca do objetivo, que é se classificar entre os 4 para depois abraçar a causa mais adiante. Tá certo, antes de finalizar esse bloco eu vou mandar mais abraços também, abraço pro Ederson da Rocha, tá nos acompanhando de Passo Fundo, o Rodrigo Pereira, árbitro, tá sempre acompanhando também nas análises do final de semana, e junto com eles o Maurício não tá aqui hoje, né, o Poço folgou, então Maurício teve folga hoje também, mas daqui a pouquinho tá o Peixe para falar do Canabarrense. No terceiro bloco teremos o Canabarrense, que venceu novamente no dia de ontem, e o Peixe está aqui para contar um pouquinho dessa vitória. Fique com a gente volta em seguida. Com o terceiro tempo, agora na presença dele, quando não, né? Vanderlei Vaillant, o Peixe, para falar e para contar pra gente mais uma vitória do Canabarrense, venceu ontem, tá aqui com a gente o Silvio Bruni para poder falar com mais autoridade, esteve presente no jogo, então vou deixar vocês bater um papo mais à vontade. O Vanderlei Vaillant do Peixe, quer dizer assim, o espectador observa que o Peixe já tem categoria para segurar e manipular o microfone. Até isso ele já tem, né? Com certeza. Olha com que categoria ele manipula o microfone. Impressionante, né? E outra, o microfone vai ao encontro dele depois do jogo, durante o jogo, antes do jogo. Tá sempre todos os microfones chegando. Eu quero ver quando chegar nas próximas fases quantos microfones simultaneamente vão se aproximar da boca do Peixe. E o Peixe tem boca, né? Peixe, olha, não foi um jogo assim tão fácil, né? Foi um jogo enrustido esse de ontem. Boa noite aos ouvintes aí, em especial o torcedor do Canabarrense, minha família, né? A Ellen tá na escuta em casa, né? A Maria. Olha, Silvio, um jogo difícil, né? Um jogo difícil. E a gente também cometeu alguns erros que no futebol tu não pode cometer. A gente, de novo, deixou para fazer, e aí a gente acabou arrastando o jogo, tendo que fazer o gol aos 27 do segundo tempo. A gente teve inúmeras oportunidades no primeiro tempo de abrir o placar, né? Com 10 minutos a gente já teve a oportunidade e elas foram se repetindo. Tem a parte boa de tudo isso, que nós criamos muito, né? A gente precisa acertar a questão da finalização, né? Num todo, né? Um pouquinho de ansiedade para fazer o gol. Mas eu tô contente pela vitória, né? O futebol ele é feito de vitórias, não adianta tu jogar bem e perder, tu ter volume de jogo e perder, então a gente precisa ganhar, a gente ganhou. Mas a gente sabe que tem coisas para ajustar. Foi o segundo jogo em casa, ou seja, com mando de campo. Eu observei, na minha observação, na minha leitura, do primeiro para o segundo jogo em casa, aquele jogo contra o Minuano no campo do Ouro Verde em casa, para esse segundo jogo em casa ontem, diante do Gaúcho de Progresso, pelo menos o Canabarrense criou muito mais oportunidades de gol. Naquele primeiro jogo, no primeiro tempo contra o Minuano, praticamente não criou oportunidade de gol. Que nem eu comentei naquela oportunidade, a gente chegou 15 vezes do lado do campo e não foi efetivo. E ontem a gente fazia a bola chegar, né? A gente foi infeliz nas finalizações, como eu falei há pouco. Melhoramos muito, né, nesses 2 últimos jogos, né? A gente está numa crescente e eu gosto disso, porque a gente tem mais 2 jogos, tem que chegar muito forte no mata-mata.
tem que chegar no mata-mata crescendo. Tu não pode estar caindo o teu rendimento. E esse é o nosso objetivo. Domingo temos um jogo muito difícil de novo, né? Pegamos o Boa Vistense. E com certeza a gente precisa melhorar em relação a ontem. A nossa meta, o nosso desafio, o jogo pós-jogo, é a gente sempre fazer um jogo melhor que o jogo anterior. A mudança que você fez básica depois daquela derrota contra o Minuano foi trazer o Mateusão como cabeça de área e o Lucas Stout como zagueiro. Foi a transformação básica que você fez e tirou o Mateusão da ala esquerda e lá colocou, agora me falha o nome do jogador, Léo Santos. Léo Santos como ala esquerdo. Essa é uma das transformações básicas que eu observei. E sabe que, olhando o jogo de cima da cabine, eu fiquei me perguntando em alguns instantes do jogo, principalmente no início do primeiro tempo, afinal, o Canabarense está jogando num 3-5-2 ou num 4-3-3? Qual é a composição? Porque deu para... Eu enxerguei em alguns momentos como se fosse um 3-5-2. E em outros momentos foi um 4-3-3. Eu estou enxergando errado ou estou enxergando certo? Não, depende, tá correto, depende o momento do jogo, né? Em alguns momentos a gente joga num 4-2-3-1, né? Que tu joga com praticamente 3-6, onde os dois atacantes de lado se somam ao amarelo, né? Deixando o nosso centroavante, né, como pivô de referência. Em outros momentos a gente joga num 4-3-3, né? Mas é situação de jogo, conforme vai se criando a situação dentro do jogo. A questão das mudanças eram necessárias, a gente entendeu que tinha que fazer alguma coisa dentro daquilo que a gente vinha tendo, né, nos 2 primeiros jogos. Surtiu efeito, surtiu resultado. A questão do Léo Santos, ele vinha desde o Intermunicipal numa condição física ruim, né? Ele sabe disso, ele teve consciência disso. Ele vem num trabalho de preparação física muito forte, então ele é um cara que perdeu peso, ganhou velocidade, ganhou agilidade, que ele não tinha no Intermunicipal, e a gente vinha conversando com ele quase que diariamente sobre isso, que seria necessário ele fazer isso para nós poder usar ele dentro do regional. E ele deu um retorno muito bom lá em Bom Retiro contra o Rudibar. Ontem de novo fez um jogo seguro, né? Mas ele não está aguentando os 90. No momento que ele sufocou ontem, né? Coloquei o Baiano como um segundo volante, tranquei o Luan e o Mateusão foi para a lateral esquerda, né? O meu time, a partir daí, ele cresceu um pouco pela, né, imposição física do Baiano, né, porque ele é um jogador fisicamente muito forte. E eu acho também as mudanças no nosso time ontem, durante o jogo, elas surtiram um efeito na questão física. Jogador novo com todo o gás. Então a gente colocou 2 jogadores descansados de lado e mais o Pepe centralizado. Então a gente trocou todo o ataque. Aí tu vai dizer, olha, mas o ataque que saiu jogando não foi efetivo? Não, eu acho que ele produziu aquilo que tinha que produzir, né? Ele fez a gente diz na bola, o trabalho sujo, que foi cansar a defesa, desgastar o time adversário, para daí, né, os outros 3 entrar e fazer o que tinha que fazer. Eu gostei muito das mudanças que se mostraram, que surtiram efeito a partir das modificações. Você colocou o Henrique na zaga, né? Sim, o Henrique na zaga. O Henrique na zaga. Já no intervalo, isso, né? Já no intervalo, sim. Colocou no lugar o Caio teve um problema, ele já vem com uma questão na panturrilha, né? E aí a gente, né, quando deu o sinal, a gente já segurou. Uma coisa certa, é uma zaga de respeito, essa zaga do Canabarrense. É uma zaga de respeito, seja aqueles que saíram jogando, quanto aqueles que depois foram substituindo. E ontem eu gostei um pouco mais da atuação do Falcão. Ontem, comparado com no jogo do Minuano, gostei um pouco mais do jogo do Falcão. Ele melhorou muito no jogo lá em Bom Retiro, foi muito bem. Ontem, de novo, ele repetiu muito, jogou muito ontem. Jogou muito, como o time todo. Eu acho que a gente soube se impor dentro do jogo. A gente dominou o jogo, se a gente for olhar.
Em alguns momentos a gente ainda deu uma cochilada, teve um momento no jogo onde a gente quase tomou o gol no primeiro tempo, que o atacante de lado, que a gente tem um acerto que ele fecha o corredor para a bola não entrar direto. E não aconteceu, né? E ali foi uma falha que o Lucas Stout ficou de mano, porque ela passou direto, ela entrou direto. E são situações assim que a gente precisa corrigir, né? Como eu falei antes, a gente precisa corrigir para estar forte lá na frente do mata-mata. O PP, você chama de Pepe ou Pepe? Pepe. Pepe. Alguns falam de PP, não, é Pepe. Pepe. Muito bem. Pepe entrou bem. Sim, é outra situação que está melhorando a condição física. Faz bem um banquinho, né? Faz bem, faz bem. É brincadeira, mas ele é um jogador consciente, ele é um cara muito inteligente. E o grupo abraçou muito. O grupo comemorou os gols dele, né? Exatamente. E eu vi que não sei se foi o Matheus ou o Lucas Stout chegou e... Não, é contigo a penalidade máxima. Né? Foi o Lucas. É que assim, ó, vamos lá, o Pepe, ele já a questão muito boa da bola parada dele, já nos colocou numa final numa bola parada, né? No Intermunicipal. Olha, tu pode procurar no futebol profissional, Peixe. É difícil alguém bater uma falta nesse nível. Você sabia fazer isso. Mas você não você deve ter ensinado ele. Não. Ele bate muito bem, a bola parada dele é muito boa. Mas ele fez uma jogada muito interessante, que ele buscou a bola fora e foi driblando para dentro e bateu por cima no primeiro lance dele no jogo. Então é um jogador que tem muita qualidade. Ele e ainda tá tendo um pouco problema com a questão física, mas ele tá evoluindo, tá crescendo. Eu acho que vai nos dar resultado, né, logo ali na frente. Eu tenho que meter uma pilha pro jogo de domingo. Pronto. Tava demorando, né? O Radavelli, depois do jogo, chegou para mim, disse: Silvio, aquilo foi frango do goleiro foi frango do goleiro do Gaúcho de Progresso. Eu disse: mas de jeito nenhum. Não, isso foi frango, não sei o quê. Eu quero ver se o Pepe cobra a falta contra o Boavistense, se o goleiro dele vai pegar. Isso que eu quero ver. Pois é. O que eu vou te dizer, né, Silvio? É um assunto interessante. Não, eu vi o vídeo, várias vezes. Eu acho que foi um gol com muita qualidade. Como eu falei, lá na semifinal em 2024, no Intermunicipal na Berlim também, ele fez um gol muito parecido, né? Só do outro lado. Como eu falei, é um cara que a bola parada dele é muito boa, né? Muito boa. Então é um cara que né, vai nos ajudar muito durante o campeonato. Gostei também muito desses atletas, dos aspirantes que foram entrando em campo. Gostei demais. Tu falastes há pouco sobre a zaga, tá? Eu tenho um titular no meu time de cima que tá jogando os aspirantes. Que é o Eric, né? Eu já tinha escutado isso, só que eu não posso entregar esse jogo aí. O Eric... Se não desmotiva os titulares atuais. Não é. O Eric é um menino que tá jogando muito. E ele tá num nível muito alto. É um cara que tem muita qualidade. A gente, lá no Canabarrense, pensa o futebol num todo, não só o time principal. Mas eu gostei demais das entradas. Eu não vou saber o nome deles todos, porque eu recém estou me familiarizando com os plantéis. Mas o Domini entrou bem. O Cauã entrou no jogo. Cauã, tem um outro lá. O Calbi. Calbi. É bom jogador. Entraram muito bem no jogo, deram uma dinâmica. E eu não sei, eu sei que você assiste o jogo de aspirantes. Ponta a ponta. Eu acompanho o vestiário também. Acompanha, observa. Será que não teria que tirar um pouco antes esses jogadores que você utiliza no time Silvio, era o Mas eu sei que o técnico Sérgio, ele resmunga. Não, nós temos uma guerra na semana, né? É uma guerra na semana, né? A gente brinca uma guerra, mas a gente conversa, troca ideias durante a semana. O objetivo ontem era Cauã, Eric, João e Domini. Um tempo só. E aí o jogo foi se arrastando,
foi ficando difícil nos aspirantes. E aí os guri, o Eric jogou os 90. Aí o Jeff também. E aí eles tiveram que jogar praticamente os 90. E aí o que aconteceu? O Domini, eles substituíram. Mas qual era o plano? Nós usar esses guri mais cedo. Só que aí, como eles estavam num desgaste físico muito grande, jogaram 90 minutos praticamente nos aspirantes, seria arriscado colocar no jogo. E aí a gente foi segurando o máximo que pôde. O Domini logo foi pro jogo, com 15 minutos de jogo, ele foi pro jogo. Foi muito bem. Todos esses atletas de aspirantes que você utilizou ontem, olha, de brilhar os olhos. Eu realmente gostei demais. Olha, se eu te falar, o time dos aspirantes do Canabarrense que esteve em campo ontem, não falo só dos 11, é um time pronto para jogar o Intermunicipal e não jogar o aspirante, jogar no time de cima, é um time pronto. Se a gente olhar jogador a jogador, todos eles têm plenas condições de jogar o Intermunicipal e competir com todos os times de igual para igual. O que te incomoda como técnico ontem no jogo? Eu vou dizer o que me incomodaria, eu não sei o que te incomoda, que não conseguiram fazer gol de bola rolando em jogada trabalhada e dependeram de 2 lances de bola parada para fazer o placar. Silvio, o que me incomodou ontem no jogo foi, não é incomodar, mas assim, é uma coisa que eu olho e eu digo, cara, isso tem que ter mais tranquilidade. É a tomada de decisão. Que muitas vezes a gente está na ansiedade, a tomada de decisão perto do gol para finalizar. Essa tomada de decisão, Teria que rever a chuteira de alguns ou foi problema de gramado ali? Não, o gramado não dá para reclamar. Não, o gramado não dá para reclamar. Chuteira? E também, Silvio, já aproveitar, né? Mandar um abraço aí, um agradecimento ao Esperança, né? Que nos cedeu o espaço lá ontem, né? Agradecer aí o Edivan e toda a diretoria do Esperança, né? A gratidão aí da parte de toda a diretoria do Canabarrense, né? Por nos ceder o espaço. E também, né, na outra oportunidade, não agradecer o Ouro Verde, né? Acabei esquecendo no meio da correria, também agradecer, né, pelo jogo do Minuano lá, que nos cederam a sede. Bianca, eu estou ultrapassando o espaço, o intervalo? Não, eu tô... continuar com o peixe? Pode continuar, eu tô adorando aprender o debate. Amanhã isso vai dar algum dissabor que ultrapassei o espaço aqui. Hoje tu tá querido, Silvio. Hoje tu não tá polêmico. Não. Né? Não, mas vamos criar uma polêmica. Meu Deus. Qual o teu palpite pro jogo de domingo, Silvio? Vamos criar uma polêmica, então. Qual é o jogo? Canabarrense e Boavistense. Eu achei que tu queria um palpite com relação a um outro jogo. Né? Tu quer palpite? Eu acho que vai ser um jogo de 1-0. Silvio, eu vou dar uma sugestão aqui. Vai ser um jogo de 1-0. Canabarrense e Boavistense? Não sei pra quem, mas eu tô curiosa pra saber como é que vem o Boavistense, porque eu fiz jogo do Boavistense 2 semanas atrás e o Michael foi banco porque estava lesionado. Ricardo Zucchi também. Esses 2 jogadores são peças importantíssimas no meio campo. O Ricardo jogou no Serra Mar ontem, inclusive foi o melhor em campo no jogo que ele jogou no Serra Mar. Se tu fosse escolher 3 atletas do Gaúcho de Progresso para a tua equipe, quais deles você escolheria? Cara, Silvio, assim, eu tenho meu time, tenho meu grupo de jogadores, mas assim, o número 17, né, bola parada, muito bom jogador, muito bom jogador. O camisa 10, boa movimentação. E eu acho que o número 5 é um cara de muito combate. O 5 é Boateng. Eu não me lembro o nome, mas o número 5 me chamou a atenção, porque ele é muito... Ele passa o jogo todo combatendo. Recebeu o cartão amarelo. Né? Mas o 17 na cobrança aquela defesa do Poio na cobrança de falta, depois ele cobrou uma segunda falta, a bola quicou também, foi uma defesa relativamente mais fácil. Mas olha, que defesa do Poio naquele chute. E olha de longe, lá de intermediário. Tu olha pro jogador, ele não
será que ele consegue dar essa força? Mas ele dá uma força na bola, uma velocidade na bola incrível, esse atleta. Esse eu queria no meu time. A bola parada dele é muito e boa. Agora eu venho com o que eu preparei com essa pergunta. Pronto. São 3 equipes que ficam no Z4, né? Sim. Olha quem tá passando ali, ó. Olha ali, ó. Técnico do Gaúcho tá passando ali, ó. Né? E já passaram mais alguns aqui. Eu acho que nós escolhemos um lugar bem estratégico. Sim, ó, Z3. Essas equipes que não classificam, e se a fórmula, o regulamento do campeonato permitisse no final da fase classificatória que as equipes poderiam escolher 2 ou 3 atletas para uma nova inscrição complementar, desde que viesse dessas equipes do Z4. O que você acha dessa hipótese? Olha, Silvio, eu acho que não, né? Porque a gente já tem o grupo formado, tu já tem teu plantel de jogadores definido, então mesmo se daqui a pouco um jogador não tá rendendo, não seria o correto fazer isso, né? Seria um desprestígio pro teu plantel. Pro meu plantel, porque eles estão comigo hoje. Sim. E também é o seguinte, eu olho assim, ó, eu hoje, o que eu preciso de jogador durante o campeonato, eu tenho no aspirante. Eu posso buscar lá. Uhum. Peixe, enquanto que vocês foram falando, eu não me meti, né? Tô aprendendo aqui. Mas eu tava analisando porque o Canabarrense ele me chama muita atenção desde o primeiro jogo lá em Encantado. É que nem você falou, os nomes têm qualidade para estar jogando no primeiro quadro. Mas quando a gente para olhar a questão classificação, tá invicto, mas são 3 empates e apenas 1 vitória. O que pode estar faltando no aspirante do Canabarrense? Olha, eu vou te dizer, eu já vou adiantar aqui. 2 jogos a gente ganhando. 2 jogos a gente ganhando de 2-0 e tomamos um empate. O aspirante, ele tem mais volúpia, né? É muita vontade, e aí muitas vezes a própria situação do jogo, tu tá ganhando um jogo. O guri ele acaba querendo mais e mais, vou fazer mais um gol, e essa ansiedade muitas vezes tu acaba perdendo uma bola que tu acaba errando e tomando gol lá. Falta um pouco para eles essa maturidade. Ontem tiveram isso, né? Souberam levar o jogo e lembrar 2-0, né? O Canabarrense hoje seria líder do campeonato, né? Por esses descuidos, né? Lá em Bom Retiro também, ganhando 2-0. Né? Contra o Minuano, ganhando 2-0, jogo morto, né? Jogo ganho, e tomaram o empate. De certa forma, isso é bom, porque ele dá uma escola para ti, tu sabe o que tu não pode repetir, né? E principalmente logo ali na frente, quando tem um mata-mata, né? Mas se tu fala com o técnico dos aspirantes, ele vai te dizer assim, que a equipe é desmontada porque é requisitada para a equipe principal. Não. O Sérgio sabe, os guris sabem que o grande objetivo dos aspirantes vem lá, não é, que nem eu vou repetir aqui o que eu falei num outro programa, tá, Silvio? Não vamos nós inventar roda, né? Né? Seria uma ignorância muito grande da minha parte. Os aspirantes, ele é um alimentador do time principal, e essa é a regra. O nome já diz tudo. Para o Canabarrense e para alguns clubes mas para muitos clubes não é o aspirante o alimentador da equipe principal. O dia que o Canabarrense não tiver mais esse projeto, eu tô fora do futebol. Você sabe, esse é o pessoal do Nova Berlim. Esse chegou o pessoal de Canudos do Vale. Aqui, o pessoal do Nova Berlim. Esse é o Vanderlei Vai, o Peixe, multicampeão no futebol regional, né? Agora é campeão fora, um super estrategista, né? Ele vai me complicar hoje ainda. É um camarada assim de bastidor fantástico. Ele quando começa a chorar, se preparem. Mas ainda não está acontecendo nada estranho, Silvio. Não tem nada estranho ainda. Eu quero ver quando os resultados forem diferentes. Foram, né? Foram. Aí vem, tem coisa diferente, não sei o que e tal, tem coisas estranhas. Eu posso reclamar de ontem. O amarelinho sofreu um pênalti e o juiz não deu. Ai. Podemos
buscar as imagens. Eu A gente- diria que talvez esse lance eu tenho que te dar razão. A gente vai ter que fazer mais um programa para falar disso aí, porque eu vou ter que ir pro intervalo em fazer seguida. programa com peixe é uma loucura, né? Silvio, não me complica. Peixe, só para finalizar, jogo contra o Boa Vistense em casa, onde é que vai ser o jogo? No campo, a princípio no campo do Esperança, a gente está negociando, né? O nosso gramado ele suportaria o jogo, né? Mas a gente está dando tempo, né? Porque a gente quer ter um gramado de excelência, né? Do tamanho que o canabarrense merece. Então a gente está nesse trabalho aí. A princípio vai ser no Esperança. Só para deixar assim claro para os ouvintes e os espectadores que aqui passaram técnicos da Série A muito perto aqui. Muito. Né? Passaram por Vários. perto aqui. E alguns que estão esperando alguns caírem para tomar o lugar também. Sim. Tá polêmico isso aí. Vamos finalizar esse bloco do Canabarrense, então. Em seguidinha, a gente já tem aqui a presença do pessoal de Canudos do Vale para falar do Nova Berlim, que empatou em casa no dia de ontem. Fique com a gente que a gente volta já. A gente vai recebendo visitas aqui no piquete, o pessoal vem conversar, aí tem os nossos convidados também, mas vamos organizando, né? É com muita alegria e satisfação que retribuem a nossa visita hoje, né? O pessoal de Canudos do Vale. Fernando e Ademir, presidente e técnico da equipe do Nova Berlim. Em primeiro lugar, desejar boas-vindas aqui em Teutônia e que vocês sejam tão bem recebidos quanto a gente foi lá em Canudos do Vale ontem. Foi espetacular. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, né? Para mim, pessoalmente, nós aí uma satisfação enorme poder estar participando do programa aqui, né? E agradecidos, né? Que a gente conseguiu atender com gosto aí vocês lá que estiveram presentes no dia de ontem lá. Uma jornada não tão boa como a gente desejava, mas também faz parte do futebol e vamos lá, né? Vamos se ajustando e crescendo dentro da competição e para atingir o objetivo maior ali na frente. Saiu daqui agora o Peixe, que vocês conhecem, e aí me veio agora na lembrança que o Peixe tem um grande problema, vem sendo um grande problema, o gramado do Canabarrense. E aí nós temos aqui, pelo visto, um especialista em gramados, né, seu Ademir? Porque ontem a gente viu o tapete, que é o campo do Nova Berlim, e me falaram que é serviço do senhor. Boa noite, primeiramente. Eu ia agradecer a Popular pela oportunidade para nós. Novamente, ontem estiveram lá e hoje viemos aqui prestigiar também o programa. Tem um cuidado especial, né? Queira ou não queira, tu tem que fazer o corte toda semana. Quando possível até 2, agora no verão geralmente vai ter que ser 2. E precisa uma adubação, né? Porque só às vezes só do solo e do frio da coisa não vai ajudar, né? Às vezes tem que botar um adubo para poder fazer a grama bem parelha, bonita e ajudar. E ontem a gente chegou lá, o seu Silvio está aqui para conversar junto com a gente também. A gente chegou lá, seu Silvio, fomos recebidos com um costelão que a gente quis exibir para os demais colegas, né? E eu vou te dizer, vocês perderam. Foi uma provocação. Eu preciso, Laron, eu posso passar diante das câmeras? Já que eu estou anunciando, eu vou passar diante das câmeras aqui, ó, com a minha cadeira. Vamos apresentar de novo esse pessoal de Nova Berlim. Esse senhor aqui é o técnico? Esse aqui é o Fernando Cagliari. Ele é técnico da equipe. O Ademir, ele é técnico também, além de ser o presidente. Isso aí. Primeiro agradecer também em nome da Popular. Eu sei que não sei quem tem falado com o Lucas durante a semana. Eu falo. Agradecer a vocês da forma como vocês nos trataram lá, toda a equipe, né? Isso já foi dito pela Bianca. O Lucas também já deve ter agradecido. Também é uma honra receber vocês aqui. Que distância nós temos de Nova Berlim até aqui? Deve dar em torno de uns 50 quilômetros. Eu ia chutar isso, né? 50 quilômetros. É um esforço especial. Então a gente quer tratar vocês bem da mesma maneira. Vai ser difícil tratar vocês. Nós não temos costelão preparado. Nós vamos tentar filar com
com a Shanna Miller, nós vamos tentar afilar alguma coisa para não passar em seco aqui, né? Vamos lá, vamos tentar, né? É, isso aí. Time sai ganhando de 2-0, eu estou acompanhando, sai ganhando de 2-0. Por que não conseguiu segurar o resultado? A gente saiu com uma proposta até um pouquinho mais defensiva, né? Justamente por a gente já não ter ido tão bem, assim, para ganhar um pouco mais o meio campo, né? Para a gente ter um pouquinho mais de volume no meio campo, povoar um pouquinho mais. E a gente tinha duas opções interessantes, até uma questão de fazer um teste, assim, para ver como é que até desempenhava. A Série B a gente sabe que são 5 equipes, a gente tem bastante jogos de primeira fase, então em algum momento a gente ia testar os caras, né? Intervalo, 2-0, time bem, momento favorável pra gente fazer o teste. E acabou que a gente teve uma infelicidade lá, né? Uma sequência, na verdade, a gente acabou tomando a virada em 15 minutos. A gente terminou o primeiro tempo vencendo de 2-0 e iniciamos o segundo tempo 2-1, porque a gente tomou o primeiro gol, era 20 segundos, 22 segundos. Não tocaram na bola. Não, porque a saída foi da gente, inclusive, no segundo tempo. Mas com saída própria, entregar a bola e sofrer o gol em 30 segundos. A gente, né, teve a infelicidade do menino lá que jogou na defesa, que já vem jogando os campeonatos com nós lá, um menino espetacular, joga muito futebol e ontem foi infeliz na jogada, né? Mas a gente já deu todo o apoio possível para ele também, né? A gente conversa e deixa todo mundo sempre. Como a comunidade e a direção do Nova Berlim está encarando essa competição Série B, considerando que teve um ano que estiveram na Série A, né? Teve um ano que estiveram na Série A, fizeram bonito, fizeram jogos bons na Série A. E como encara, qual é a motivação hoje, tendo optado de passar da A para a B, como é que fica a motivação da comunidade? Até ano passado nós jogamos a Série A, nós chegamos nas quartas de finais, foi contra o Taquariense, fomos eliminados em casa, né? Perdemos 3-2, fizemos uma boa partida lá no Taquariense, onde nós merecíamos ter ganho o jogo, só que terminou empate, né? Em casa daí teria que ganhar o jogo, no final perdemos, faz parte, né? Mas assim, nós daí, esse ano, até ontem eu comentei lá que a princípio nós não iríamos jogar nem a A e nem a B. Só que daí o pessoal pediu para pelo menos jogar a B, então, para movimentar a comunidade, né? Porque o custo da Série A esse ano ela se tornou muito alto. Os valores que o pessoal... Até eu sondei alguns caras assim, do próprio time nosso que nós tínhamos ano passado para jogar esse ano a Série A. É inviável, não tinha como nós, né? Aí nós, a gurizada mais da nossa turma pediu ali nas semifinais do campo, né? Vamos jogar então, vamos participar da B, vamos fazer um time, vamos participar, para manter a comunidade, né? Ter o futebol no final de semana. Mas, como eu falei ontem, já é o 4º campeonato regional a fio que nós jogamos, né? Em 2022, quando nós cercamos o campo lá, nós jogamos a Série B. Aí em 2023 jogamos a A e 2024 também a Série A. E esse capricho todo, não dá nem para chamar de apenas o capricho no gramado. Eu vi que o capricho é na praça esportiva. Eu vi pelas fotos, pelos vídeos, eu vi aí imagens de alambrado, muito bem pintado, bandeiras e tudo mais. Esse capricho todo, mesmo sendo Série B, a comunidade está motivada. Nova Berlim fica a que distância do centro de Canudos do Vale? 2 quilômetros. 18 quilômetros. 2 quilômetros. 2 quilômetros. 2 quilômetros. Bem próximo ali, né? Próximo. A gente procura, assim, como a gente tem aquela questão do interior, vamos dizer assim, a gente tem ainda essa cultura. Não que a gente, nas questões de cidade, não seja, mas a gente tem essa questão esse espírito comunitário. Isso, exatamente. Acho que é por aí, né? E o Ademir falou muito bem ali quando ele diga que o pessoal pediu pra gente jogar. Se a gente pegar o aspirante, a gente tem até, quero fazer um gancho aqui, agradecer o pessoal do Canarinho, né? Fazer esse agradecimento especial pra gurizada lá. Que tá dando esse suporte para fazer.
ajudar, né? E aí a gente se abraça ali, né? O pessoal da casa, praticamente no aspirantes, a maioria no titular ali, metade do time, alguns reservas. A gente tem uns jogadores que vêm das cidades vizinhas ali. E nós conseguimos montar um time, relativamente falando em custo, mais baixo, né? Mais acessível para nós ali, dentro das condições que nós estabelecemos para participação, né? Uma coisa que chama atenção, Lucas, e a gente destacou ontem na nossa... Silvio. Desculpa, Silvio. É a idade. Uma coisa, Silvio, que a gente destacou ontem e que eu quero destacar de novo é essa questão de Canudos ter aí aproximadamente uns 3 mil habitantes, mais ou menos? Não tem isso? Não, 2 mil. menos de 2 2 mil. Menos de 2 mil. Menos de 2. Ontem me comentaram próximo a 3, mas então fica ainda mais relevante, né? Tem 2 times, o Minuano jogando a Série A, Nova Berlim, que jogava A, está jogando a B, então muito bem representada. E a questão do municipal é que me chamou bastante atenção. Teve municipal lá, quando vocês buscaram atletas e fizeram essa parceria muito bacana com o Canarinho para trazer os aspirantes. Isso é um exemplo a ser seguido. Quantos clubes tem em Canudos do Vale? Clubes de futebol? São 4 equipes, assim. 4 equipes. Principais, assim. que É o participam. Minuano, Nova Berlim, o Canarinho. E o 22 de outubro, aí, de Baixo Canudos. É. São as Interessante. principais, né? O Municipal, uma época atrás, chegou a sair com 6 Com equipes. 6 né? equipes. Primeiro ia, vamos dizer, Com titulares e aspirantes e aspirantes. titulares, né? Mas isso faz Mas- lá em 2003, 2002. A gente fala de 15, 20 20 e anos poucos atrás. anos. Eu cortei a tua pergunta, né? Não, Bia? não, era um comentário para em cima disso a gente trazer essa questão, né? Mas eu ia também perguntar a diferença que vocês notam hoje de uma Série A para uma Série B, né? Como é que vocês enxergam essa participação de vocês na Série B? Como é que a comunidade vem apoiando isso? Olha, eu particularmente, assim, para mim é muito clara a diferença Série A e Série B. Tem uma vitrine, tem um apelo muito maior para, vamos dizer assim, tu vender para a Série A, né, do que a Série B. Mas nós entendemos que a Série B para nós é o que nós temos de melhor e nós vamos lutar com todas as nossas forças para chegar a ser campeão. Que para mim não importa o que tu disputar, eu quero ser campeão. Que é uma taça no armário. Eu já disputei jogo de bolinha de gude e não queria perder pro meu amigo ali, nunca. Então a gente joga campeonato sempre pensando em ganhar, independente do torneio, né? Até a gente enaltecer o trabalho das Livata, né? Para viabilizar a participação. Se não dá para jogar série A, faz uma Série B, regionaliza alguns campeonatos para viabilizar a participação das equipes, né? Enfim, por esse caminho. Vocês estão aqui representando a família Nova Berlim. Se vocês fossem, a partir daqui, fazer um reconhecimento, uma gratidão para pessoas, a comunidade lá, como é que para quem vocês fariam esse reconhecimento e essa gratidão lá para Nova Berlim? Eu acho que assim, Vou repetir. Se vocês tivessem que fazer um registro de gratidão para a comunidade, ou para pessoas, ou para lideranças de Nova Berlim, para quem vocês fariam esse registro, esse reconhecimento agora? Eu acho que o pessoal que nos apoia lá, né? Que durante a semana lá temos... Vamos dizer, tem o pessoal da diretoria, tem um pessoal que a gente convida lá, que ajuda sempre, que está sempre disposto lá ajudando. Está lá fazendo o corte da grama lá no barranco, fazendo a roçada, a limpeza. Vamos dizer, hoje eu quase não posso mais fazer muita coisa, né? Porque eu tenho meus problemas físicos, né? Mas sempre daí eu estou lá pedindo pro o meu pai, o nosso vizinho lá, o senhor Hildo lá também, a esposa dele, o meu tio, o Décio. Aí no final de semana nós já pegamos mais o pessoal que está envolvido mesmo no esporte, daí tem o Fernando, tem o Ismael, enfim, tem várias pessoas lá. E esse pessoal da cozinha? Tem o pessoal da cozinha,
a dona Ilza, a Lourdes. Fizeram uma cuca e uma Pois é, maionese. porque vocês estão falando da carne. A carne normalmente os homens que preparam, mas e o resto do cardápio? Aí? E foi um banquete, seu Silvio. Eu conversei com o pessoal da cozinha, as mulheres da cozinha. Se eu falar o nome, eu não... Isso também tem valor. Não é só o resultado de dentro de campo, também é construir relacionamento como vocês estão fazendo. Com certeza, né? A gente proporcionar um diferencial é justamente tu agregar, trazer mais gente. Naturalmente, com isso tu vai buscar mais recursos também. Tu faz o movimento do domingo, tu proporciona um almoço. Esse costelão aí já é tradicional, já vem tradicional, sendo feito 4, há 5 alguns anos. anos, né? Então já é dá trabalho, dá tudo, mas é satisfatório também ao mesmo tempo, né? Porque a gente consegue atender o pessoal que vem e trazer gente ali para ver, mesmo sendo uma Série B. Eu acho que a Bianca viu ontem, a comunidade é pequena, mas tinha público lá. Qual é a tua atividade? Eu sou funcionário público da prefeitura. Prefeitura. E você? Também, funcionário público. Funcionário público, prefeitura. Acho que é a maior empresa lá do município. Sim. A gente estava contando a história. Sabe, eu moro a uma quadra do Hospital Ouro Branco. E as ambulâncias de toda a região estacionam ali do lado da minha casa, né? E seguido estaciona o veículo da prefeitura de Canudos do Vale. Sabe o nome do motorista? São vários. Ontem, inclusive, eu vou te ajudar, mas o que estava na copa do lado, lá da onde estava a nossa cabine, era um motorista da ambulância, o ex-motorista da ambulância. Os dois eram ex-motorista da ambulância. Isso aí. O Ismael, deles é o Ismael, eu lembro dele, conhecido aí entre o pessoal como Batatinha, né? Isso, eu acho que era esse que estava lá ajudando o Luciano Galler lá em cima na cabine. Falando em batatinha e cardápio, o que se produz? Deve ser uma região de agricultura. O que mais se produz lá? Se produz mais feijão, batatinha? O que se produz mais lá? Canudos hoje é caracterizado assim forte pela questão da avicultura integrada, suinicultura, produção de leite. Tem uma região que trabalha na fumicultura também. Esses são assim os principais atividades do setor primário. Então, é um município que depende basicamente do setor primário. Eles estão aqui falando como dirigentes esportivos, mas simultaneamente eles estão falando pelo município de Canudos do Vale. É interessante isso, né? Com certeza, e ontem a gente trouxe um pouco dessa história, a gente foi estudado para lá, né? Falamos um pouco. Vocês estudaram antes de ir para lá? Sim. Que legal. E eu respondi a tua pergunta, se tem mais alemão ou italiano. Na verdade é meio a meio, é isso? Gremista e colorado depende para quem vocês torcem, daí vocês vão falar, né? Sim. É isso aí, é bem dividido. Assim. Até o símbolo do clube, mas ele foi feito com as duas cores. Eu ia dizer, o que salvou, ontem nós falamos isso na transmissão, eu disse, mas o símbolo é do Grêmio, mas a cor tem a do Inter, pelo menos. Essa camiseta que você está usando, essa é a camiseta do clube, né? Do clube. É muito bonita porque ela é tricolor, né? Azul, vermelho e branco. Dá uma ideia de que é Inter e Grêmio ao mesmo tempo, é isso? Grenal? Isso que a gente uniu as duas forças e aí ninguém pode se sentir menos ou mais privilegiado de alguma forma. E as perspectivas de classificação daqui para frente? Vocês realizaram quantos jogos? Três partidas. 3 com 5 pontos. Isso. São dois empates e uma vitória. A vitória foi contra? A gente estreou fora contra o Guarani de Igrejinha e vencemos. E depois Guarani do bairro Igrejinha Lajeado. Não é município de Igrejinha, não, né? Isso aí. E 2 partidas em casa, onde a gente empatou com o time lá de Mussum. Vocês empataram com a equipe de Mussum, que é a líder e tudo indica que pode ser um dos favoritos aí da competição. Pelo que se apresenta hoje a tabela, a gente tem que entende que sim, né?
é uma equipe bem, assim, que joga bem com um porte físico bom, assim, joga um jogo bem forçado na parte física, né? Competitivo, assim, na parte física, né? É bom que eles Mas vieram para Teutônia hoje, Silvio, porque o próximo adversário é bem pertinho aqui, aí vocês já sabem mais ou Poço menos das o caminho, né? Próximo jogo, 11 Amigos. Eu estive esses dias lá assistindo 11 Amigos e Delfinense. São mais 15 quilômetros até lá. Lúcio, zagueiro, volta, como é que tá essa questão, como é que tá a equipe pro próximo jogo? A gente vem monitorando, acompanhando. Ontem ele não tinha condição de jogo mesmo, né? No jogo passado ele saiu 10 minutos de jogo e a gente até saiu com uma suspeita que nem pudesse mais voltar a jogar, mas fez os exames que coubessem a ser feitos, né? E graças a Deus assim, não constatou nenhuma lesão mais grave, né? Só mesmo dar uma segurada uns dias aí pra... Acredito que domingo que vem, se não domingo que vem, até no próximo jogo, daqui 2 semanas, ele já esteja de volta para jogar. Eu fiquei surpresa de saber, eu não sabia que o Schmia agora é cidadão, não sei nem como chama quem nasceu em Canudos do Vale. Canudense. Canudense, ele é quase um cidadão canudense, tá na família do seu Ademir agora, o Schmia, é isso? Ele tá casado com a filha do meu tio, o Décio lá. O Décio é o tesoureiro do clube lá. Mas eu falei do Schmia porque ele é um jogador conhecido na nossa região. Como aqui, é bonito, né? tu falando Schmia, né? Não, eu tô falando alemão aqui. Mas voltando então, o Schmia é um jogador conhecido e pode ser diferente da opinião de vocês, mas eu acho que quando o Schmia saiu do jogo, perdeu-se um pouco a movimentação do meio do campo. Foi uma escolha técnica ou o Schmia não estava em condições? Foi assim, foi muito claro a nossa ideia. Foi tentar dar um rodízio ali para jogar com o Denilson e foi opção mesmo nossa de sair pro jogo e tentar matar o jogo ali no segundo tempo. A gente saiu com o 2-0. Abrimos o time, sim, ficou muito evidente isso aí, né? A gente tentou assim, vamos para cima, daqui a pouco aí botamos o Maria, né? Que é um cara que tem uma proteção de bola, né? Uma condição de bola boa, de passe, até de cadenciar um pouco o jogo, para daqui a pouco achar um passe para os pontas, um pouco mais na velocidade. Mas daí a circunstância, né? Nos deixaram muito mal na partida. De um primeiro tempo, se não ótimo, mas muito bom, para um segundo tempo que a gente acabou no final salvando o jogo, né? A gente acabou achando um gol lá no final do jogo que pelo menos salvou um ponto pra gente, né? Tem alguém para vir ainda, algum jogador que ainda tem para agregar ou já veio todo mundo? Não, ontem a gente tava com 3 baixas, na verdade. Né? O Lúcio, né? Então zagueiro. A gente tem o Guilherme, que não estava ontem também, e o zagueiro que acabou de última hora dando um imprevisto, acabou passando mal, até tinha passado na escalação que jogaria mesmo, né? E acabou que na hora ele, de última hora, não apareceu, né? Não conseguiu vir, na verdade. Né? A gente quer agradecer o deslocamento de vocês, a meia hora passa muito rápido, né? Agradecer pela disponibilidade, com certeza, assim que possível, a gente vai de novo e vocês, as portas estão sempre abertas para recebê-los. Nós que, em nome do clube, aqui agradecemos a oportunidade para nós, o pessoal, vir aqui dar a nossa entrevista, conversar sobre o clube. E quem sabe, como eu falei ontem lá, vamos primeiro buscar a nossa classificação, para depois numa semifinal, e se der certo, dar um passo mais adiante na final. Muito obrigado a nós que agradecemos para a Popular. Beleza. E só para finalizar, o Lucas então lembrou que meu gol pelo Minuano e Boavistense, eu lembro disso, em 2022 no Regional, tem a vinheta da Popular. Pode passar Schmia no pão. O Schmia fez muito gol no Regional, lá jogando com o Minuano, agora jogando com o Nova Berlim. Então, um abraço para toda a comunidade de Nova Berlim. Obrigada mais uma vez pela receptividade. E quando der, a gente vai lá contar um pouquinho de futebol e comer mais um costelão.
Na semana que vem a gente volta para falar um pouquinho mais do regional. Até a semana que vem.